Fala aí, torcedor do nosso canal Total Fut React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense, 2-0 no Maracanã, gols do Fabrício Bruno e do Caio Jorge. Caio Jorge sempre deixando dele, tá jogando muito o garoto da Raposa. E o Cabuloso aí assume a liderança do Campeonato Brasileiro com 30 pontos. Cruzeiro tem 30 pontos e o Flamengo tem 27. Bragantino também tem 27. Cruzeiro enfrenta o Juventude no domingo no Mineirão. O Mineirão vai estar lotado com certeza no domingo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Cruzeiro, do Atlético, tudo dos grandes clubes do futebol de Minas, você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Então vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Tá vendo como é engraçado o futebol, cara? E aí tá tudo certo, cada um pensa do jeito que quiser. O Cruzeiro foi montado pelo Alexandre Matos. Lembra como muita gente meteu o pau no Alexandre Matos no começo do campeonato? Tá aí, ó. Quem ganhou do Fluminense, que estava no Mundial, quem meteu 2-0, quem é líder do campeonato, quem contratou a maioria dos jogadores do Cruzeiro foi o Alexandre Matos. Só que as pessoas esquecem muito disso. Então, o Alexandre Matos montou esse time do Cruzeiro e tá no Santos hoje. Quem ganhou o jogo do Flamengo? Santos. Então, às vezes, e a maioria das vezes, quando você tem um CEO que entende de futebol, mais do que o treinador, tá aí o resultado. Tá bom? E o Cruzeiro é candidato ao título. De futebol. Por isso acho que o adversário podia ter feito um gol, mas a vitória é mérito dos jogadores do Cruzeiro. Eugênio, esse mesmo Leonardo Jardim, na coletiva do jogo do final de semana contra o Grêmio, até para segurar um pouco as expectativas, falou, olha, esse time aqui foi formado, a gente está fazendo um trabalho para Libertadores, não é para ganhar título, está preparado para título. Essa é a pergunta. Pura milonga, a gente olha para esse Cruzeiro líder do campeonato e fala, opa, esse aí é para brigar por título? Sim. Eu acho que ele está no papel dele falar isso. Tá. Está correto. Não tem que gerar expectativas muito altas. Literalmente, sem ser chato, deixa o peso pro Flamengo. Isso. Talvez o Palmeiras, se o Palmeiras conseguir melhorar. Faz o trabalho dele. Quietinho, que nem Mineirinho, né? Isso, Mineirinho. Vai ali, quietinho. Ah, já ganhou do Flamengo, já ganhou do Palmeiras, ganhou do Fluminense hoje no Maracanã. Já ganhou do Botafogo também, né? Ganhou do Botafogo, né? É verdade. É o líder do campeonato. 30 pontos. Não temos grandes objetivos. Só que, se você pegar esses times que a gente citou, que são os times que jogaram o Mundial de Clubes, e que são times muito fortes dentro do cenário do futebol brasileiro e candidatos ali a brigar pelo título brasileiro, a primeira diferença é que o Cruzeiro não jogou o Mundial de Clubes. Consequentemente, está muito mais descansado, terá muito mais força para encarar o segundo semestre. Estava em crescimento já. E tem Já vinha bem antes. Já vinha bem. O Juventude em casa no próximo jogo, sai para pegar o Corinthians, recebe o Ceará e depois Copa do Brasil CRB. Então, tem uma Chance tabela de ter boa. uma ascensão... Só que não é só agora, né? É o semestre inteiro. Porque ele já vinha acertado, tanto que ele joga 2 partidas e assume a liderança do campeonato. Já vinha bem, não perdeu o pique com a parada, porque voltou já atropelando o Grêmio e hoje ganhou do Fluminense. Não tem Libertadores nem Sul-Americana, ou seja, só tem como paralelo ao brasileiro a Copa do Brasil. E é um time que está ajustado. Eu acho que essas são vantagens indiscutíveis, mas o grande fato é que o Cruzeiro tem jogado bem. Tá jogando bom. Isso. Eu acho que o jogo de hoje é um jogo que não dá para você não dividir completamente os dois tempos. Porque o Fluminense jogou muita bola no segundo tempo. O Fluminense, obviamente, mereceu fazer 1, 2 gols. O Fluminense jogou até para empatar a partida, meteu 3 bolas na trave, criou uma chance atrás da outra. Foi um caminhão de... Agora, é óbvio que a dinâmica do segundo tempo é completamente condicionada por um placar que o Cruzeiro conseguiu merecidamente na primeira etapa. Sim. E acho que o próprio Renato falou isso.
Ele falou, claro, ele fala e acho que também é compreensível ele falar, a gente não entrou ligado no jogo de hoje como estava nos Estados Unidos, e se você olhar o primeiro gol, né, quer dizer, você imaginar, deixar o Fabrício Bruno sozinho na área para cabecear, é algo que naquele time da Copa do Mundo era completamente impensável. Mas com outro sistema de jogo. Não, até porque você tinha 3 zagueiros. Eu não tô nem, assim, não vou entrar. E acho que até hoje era um jogo que, embora fosse em casa, você poderia até cogitar. Sim. Será que este é um jogo em que o Renato vai usar o que ele fez lá porque é contra um adversário que está brigando pelo título, um adversário mais forte? Mas acho que por ser em casa ele acabou não fazendo isso, não o condeno por não fazer isso, até porque a gente viu no segundo tempo o que o Fluminense produziu. Mas acho que assim, o primeiro gol, por exemplo, ele pode ser creditado à falta de atenção. E falta de atenção foi um negócio que não houve nos Estados Unidos em nenhum momento do Fluminense. Só no jogo contra o Sam. Não, tudo bem. Tô falando, era o jogo mais fácil, coincidentemente. Estou falando nos jogos, acho que nos jogos grandes, sim. Nos jogos grandes a partir de oitavas de final, tal, nos 3, inclusive naquele em que o Fluminense acaba sendo derrotado. Então eu acho que foi um Cruzeiro muito bem na primeira etapa, que jogou muito bem, Matheus Pereira também, Caio Jorge é chovendo molhado, mas o Matheus Pereira também é chovendo molhado. Sim. Os dois são uma dupla... Na redação é um time montado para que eles brilhem. Pois é, e aí acho que esse é um ponto, né, Eugênio? A gente não tem dúvida nenhuma de que este Cruzeiro, com esses jogadores, é um candidato a título. Agora, na comparação com seus rivais diretos, especialmente com o Flamengo, é óbvio que a falta que um desses dois pode fazer se machucar, se tiver algum problema físico, é uma falta que talvez nenhum jogador do Flamengo, para pegar o exemplo do melhor elenco, vá fazer para o time, por melhores que sejam os jogadores do Flamengo. Sim. Porque você está falando que num elenco como o do Cruzeiro, esses caras são absolutamente essenciais. No elenco do Flamengo, claro que tem jogador muito importante, mas a capacidade de reposição ali, acho que ela acaba sendo maior. Então, num campeonato por pontos corridos, isso pode ser um ponto também. Tem alguns bons jogadores ali para ataque. Gabigol, Bolassi, Eduardo. O próprio Lautaro Dias, que ainda não é que assim... Mas não no mesmo nível do que esses dois estão mostrando hoje. Porque a fase dos dois é um negócio absurdo. Impressionante. E o entrosamento, né? O nosso segundo gol mostra muito isso, né? Quando o Caio Jorge faz, ele vinha por trás do Freitas. Ele faz a diagonal, o Matheus já sabe que aonde ele vai estar. Porque ele vinha aberto e ele corta para dentro. Quando corta para dentro, vem o passe. Porque eles se entendem, eles estão muito, muito entrosados nesse tipo de jogo. E é legal lembrar, né, Eugênio, que se a gente dissesse lá no começo da temporada, no começo do ano, olha, no dia... Que dia é hoje? 18. No dia 18 de julho, o Cruzeiro vai ser líder do campeonato. E o artilheiro é o Caio Jorge. Todo mundo ia imaginar que o Gabigol e o Dudu estariam voando, né? Exato. Olha o que o Gabigol e o Dudu estão jogando, é impressionante, né? Mas o Matheus já vinha sendo o melhor jogador do time. Vinha, mas o que eu quero dizer é que, assim, imaginar o Cruzeiro líder seria, naquele momento, necessariamente com os reforços mais badalados atuando no mais alto nível. O Dudu foi embora rapidinho, mal jogou, o Gabigol é banco, entrou hoje faltando 5 minutos e o Cruzeiro está aí jogando o que joga e líder do campeonato. O Cruzeiro largou o seu projeto proporcionalmente PSG antigo e entrou no projeto atualizado de futebol. O PSG levou uns 10 anos para se ligar. Para entender que o jogo tem que ser coletivo. Nesse momento o técnico está muito forte, ele pode tomar a decisão que ele quiser, a instituição está muito forte, porque imagino que as coisas dentro devem estar andando agora. Mas é justamente quando dá ao técnico o comando do clube. Isso. E mérito, vou dar um mérito aqui para a direção do Cruzeiro. Ela errou muito feio, a gente falou disso quando as contratações foram feitas. Errou várias vezes. Como ia jogar, como encaixar todos os jogadores. Mas ela percebeu que o caminho não era aquele. E empoderou alguém que entende de futebol e deu a essa pessoa o direito de fazer o melhor possível com os jogadores que ele tem. E não dá para dizer que ele está fazendo. O quanto ela empoderou porque ele demonstrou, quer dizer, o quanto a ideia inicial era empoderá-lo, entendeu? Eu acho que... acho que desde o começo, Jean, porque ele não tinha mais o que fazer. Eu acho que ele conquista isso no dia a dia. Não, eu tô mais para essa versão do Eugênio. Acho que contrata um técnico, que era um técnico, obviamente, com
um currículo importante, um currículo bom, tal, e depois fala, bom, esse cara vai arrumar o time. Agora, esse empoderamento talvez tenha sido consequência do que ele foi mostrando, do quanto ele convenceu ali. Mas o Dudu especialmente foi muito marcante. A queda de braço dele com o Dudu, ele ganha a queda de braço e dali em diante o time vira e entende, ó, vamos ter que correr pelo cara, senão a gente vai sair. E o Gabigol fica quietinho na dele, banquinho de reserva, tô aqui. Zero reclamações. Zero reclamações. Ah, tô junto com todo mundo. E é bom dizer, não chegou voando, né? É um Cruzeiro que com o Leonardo Jardim ficou... Não, perdeu muito. Perdeu vários jogos. Fez vexame na Sul-Americana, caiu na Sul-Americana. Foi um processo. Meu Deus. E é bom dizer, é o líder do campeonato, tá jogando realmente muito bem, mas por questões que a gente já citou, eu acho que ele está certíssimo, né? Acabou de chegar ao Brasil, mas parece entender bem como funcionam as coisas aqui. Porque o que mais tem no futebol brasileiro é aquele time que, sei lá, começa o campeonato com a expectativa de, sei lá, uma quinta, sexta colocação. Uma vaga em Libertadores, não diretamente, né? Você começa assim o campeonato, aí você assume a liderança, não consegue sustentar porque é difícil sustentar o tempo todo, sobretudo quando você não tem, de repente, um elenco para manter a força quando você perde peças importantes, cai para uma quarta colocação e na hora que cai para a quarta colocação, o técnico é demitido. Quantas vezes... direto. É vítima do próprio sucesso. É isso, o cara faz sucesso, aí como ele consegue gerar uma expectativa muito acima daquela que seria a expectativa normal, na hora que ele tem uma pequena queda, você acaba demitindo, quer dizer, os dirigentes acabam demitindo. Não estou dizendo que isso vai acontecer no Cruzeiro, eu só estou dizendo que é um padrão comum. É fato. Aqui, esse é um padrão comum. Então, ele faz bem também ficar lembrando, olha... A gente é um time que está em montagem, a gente é um time que... Consegue algo acima do esperado. Exato. E isso passa a ser visto como o mínimo. Isso. Não venham me cobrar título, eu acho que ele está falando isso. Agora ele vai lutar para ser campeão. Sobre essa reformulação do Cruzeiro, algo interessante, né, que você estava falando do PSG, das estrelas e tal, é que o mercado do Cruzeiro agora é um mercado com foco em jogadores jovens. Não é mais um mercado com foco, e eu acho que isso passa pelo Leonardo Jardim. Claro. Não é melhor para a SAF também, bom negócio. Tanto que o Cruzeiro, você falou, se machucar, por exemplo, o Matheus Pereira. O Cruzeiro tem tentado contratar um jogador do Flamengo, o Matheus Gonçalves, que é um jovem meia que no Flamengo não tem conseguido jogar, não tem conseguido sequência, só que quando joga no Sub-20, mostra muita qualidade. E... com certeza o Leonardo Jardim falou assim, esse cara viria para ser o backup do Matheus Pereira. Então, posso te provocar? Vai. Posso provocar? Você é um provocador, Benito, fica à vontade. Mas eu posso provocar o senhor? Claro. Se o Matheus Pereira jogasse o mesmo nível de futebol que ele joga no Cruzeiro, fizesse o que ele faz, mas no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, qual seria a avaliação que as pessoas teriam dele? Olha, a questão é a disposição de mídia, né? Você vai entrar na história do eixo, fora do eixo, etc e tal. Eu acho que as pessoas que acompanham o futebol brasileiro, o Cruzeiro, porque o torcedor brasileiro, em geral, ele acompanha muito o time dele. Falta opinião pública em geral, não o torcedor do Cruzeiro. Mas assim, se você, acho que ele joga demais, se você tá num time, você tá num Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, você vai ter maior visibilidade. É assim que funciona. O Cruzeiro não tem tanta visibilidade. Então, agora, aqueles que acompanham o futebol sabem da qualidade do Matheus. Sim. Eu tenho uma questão com relação ao Matheus, que a gente vai voltar no debate anterior, que é o sem a bola. Ele tem evoluído, mas ele ainda é um pouco frágil nesse aspecto. Com a bola no pé, ele é excelente. Sim. A gente vai fazer um paralelo, por exemplo, com o Ganso, que entrou em rota de colisão lá com o Renato no Fluminense. Para mim, é a carta fora do baralho. Sim. Duas coisinhas aqui antes da gente terminar o programa. Uma, essa informação aqui, né? Caio Jorge falou sobre questão de propostas e tal. O Cruzeiro que não recebeu nenhuma proposta até agora para o Caio Jorge. E conversa a partir de 25 milhões de euros é o que está no noticiário na apuração, na minha. Exatamente. Te pergunto, tem que fazer qualquer tipo de loucura para manter o Caio Jorge? Ou tem respaldo no elenco para suprir essa falta do Caio Jorge? Não tem. A questão ali é uma decisão técnica sobre o que é o Caio Jorge de fato como jogador.
Porque tá jogando demais. É o artilheiro do resolvendo jogos. Por acaso. Você acha que o Caio Jorge manterá esse nível, será um profissional assim por vários anos, ele vai crescer profissionalmente, vai ser um jogador decisivo no futebol brasileiro? Se você acha que sim, olhando o projeto do Cruzeiro, quanto podem valer os outros jogadores jovens que o time tem contratado, se o time ganhar títulos e como a equipe vai ser valorizada e como ela pode ser desenvolvida, eu acho que você só libera o jogador por uma proposta realmente irrecusável. Aquelas que o jogador fala assim, eu quero ir, por exemplo, tipo, desculpa, é a minha carreira, né? Na Juventus não funcionou. Essa é a questão. Né? Então, para mim, é essa a questão. Se for uma decisão do jogador irreversível... Aí você não consegue. Agora, enquanto clube, o Cruzeiro é uma SAF. Só que é uma SAF diferente. Por exemplo, o Botafogo tem um investidor. O Bahia tem um investidor. Sim. O Bragantino tem um investidor. O Cruzeiro é uma SAF hoje de um torcedor. Então, quando o Pedrinho compra o Cruzeiro, ele não está pensando em fazer dinheiro, ele está pensando em fazer o Cruzeiro ser campeão. É diferente. Agora, se o jogador não quer ficar de jeito nenhum, é impossível segurar. O jogador vai embora. Eu acho que o ideal para o Cruzeiro seria fica até o final do ano. Outra coisa. Sai na janela de final do ano, lá, janeiro da Europa. Outra coisa, acho que 2 pontos. Primeiro, não tem fazer loucura, né? Porque o Cruzeiro tem um contrato com o Caio Jorge. Então, fazer loucura seria não vendê-lo pelo valor... mas você sabe como funciona, né? Tem contrato... Dá momento. Chegar lá, um aumentinho e tal, não sei o que. Se ele cumprir as metas, o Cruzeiro vai pagar 6 para vezes com as metas. Mas eu sempre cito o exemplo, o Gustavo Gomes, acho que foi um cara que sentou aqui com a gente no Bola da Vez e falou, claro que todo mundo, né, nem todo mundo é profissional do mesmo jeito, mas o próprio Dudu, que é um jogador muito polêmico, a gente lembra de uma época que ele quis deixar o Palmeiras, e não estou falando para ir ao Cruzeiro, era para jogar na China, um salário astronômico, e o Palmeiras falou, não, desculpa. Para fazer justiça ao cara que é muito criticado, o Alexandre Matos o convenceu, o Cuca permitia até que liberasse na época, e dali em diante ele se transformou no melhor jogador do Palmeiras no título no segundo semestre. Absolutamente profissional, jogando, ficou, entendeu que tinha que ficar, porque ele tinha um contrato assinado, então o clube não tinha nenhuma obrigação de dar um aumento para ele ou qualquer coisa, porque tinha um contrato assinado, com um salário bom até um prazo determinado. Se o jogador quer se prejudicar e parar de jogar e fazer corpo mole, ele vai ser o maior prejudicado. Claro que o clube também, mas o jogador vai ser sempre o maior prejudicado porque ele vai desvalorizar. Então eu acho que primeiro tem isso. O Cruzeiro não precisa fazer nenhuma loucura para manter o Caio Jorge. O Cruzeiro só precisa dizer não para a proposta que vai chegar. Claro que se chega uma proposta de 50 milhões de euros, aí é uma loucura talvez você dizer não. Claro. Mas não acho que vai chegar. Até porque, aí a gente lembra, é um jogador que deu um azar monstruoso, né? Porque ele foi vendido para a Juventus num momento que para mim não justificava ele ir para a Juventus. Pelo que ele tinha feito no Santos, não era um jogador que você falava, deu para entender, a Juventus contratá-lo realmente. Foi uma assim, até um olhar aguçado, talvez, porque acho que agora ele está jogando até mais. Depois se lesionou. Ele está jogando mais. Então, assim, ele já passou por lá, ele já... E acho que para ele mesmo, até por isso, é legal ter uma temporada em alto nível, terminar a temporada aqui e depois, se for o caso, ser negociado. Para não... Era um time que estava bem no campeonato, mas não é um time extraordinário, não é um time espetacular. Eu acho que não dá para pegar o Mundial como referência porque o Fluminense vai fazer na temporada. Seria um erro. O Mundial é uma situação muito específica e a gente vai ter que ver como... Porque esses times do Mundial, dos times do Mundial, talvez o Fluminense fosse o menos conhecido para todo mundo. Né? O que o Renato está fazendo exatamente no Fluminense? Né? Tinha acabado de assumir e hoje... Com a história do Fluminense no Mundial, com o Brasil inteiro assistindo, todo mundo sabe de cor. A opção de 3 zagueiros, a opção com 2 zagueiros e um jogador na ponta, o que o Everaldo pode fazer, o que o Cano pode fazer. Hoje o Fluminense é um time muito analisado, foi um time muito analisado no Brasil. Ficou mais fácil para os adversários. E depois de hoje perde o seu maior talento, né? Porque o Arias... É o seu melhor jogador disparado. Espetacular, né? Bom, tem o Thiago Silva, tem o Fábio, tem alguns veteranos super importantes ali, mas o Arias era o jogador de fazer a diferença. Então, é uma derrota normal do Fluminense, perde, apesar de ser em casa, perde para o líder do campeonato, do atual líder do campeonato. Não é uma derrota absurda, foi um segundo tempo muito bom, mas eu ainda tenho dúvidas sobre o que o Fluminense vai fazer nesse campeonato. E atenção, hein? Porque voltamos no Mundial, o Botafogo e o Flamengo ganharam no final de semana. Mas nessa rodada já nenhum dos 4 ganhou.
A perninha vai pesar. Eu acho 2 que é cedo empates, ainda, mas... 2 derrotas. Tem a perna e tem a motivação. O Thiago Silva falou disso no fim do jogo. É difícil você sair de um torneio em que você está com a cabeça lá... E o Fluminense chegou uma coisa perto, tão grandiosa, né? Então... e depois voltar para a nossa realidade. Palavras do Thiago Silva. Agora, dos 4, você percebe que alguém realmente decepcionou mais nesse retorno ao Brasileirão? Não? Eu acho que a gente vai ter que ficar com o empate do Palmeiras ontem, com a partida que o Palmeiras fez contra o Mirassol, que ainda que, na minha opinião, poderia ter sido de vitória. Depois, vendo com calma a entrevista toda do Abel, se nem ele está satisfeito, não é porque que eu vou estar, né? Então, eu acho que o Palmeiras foi quem decepcionou mais. Muito bem, números desse jogo na tela. O Fluminense no segundo tempo melhorou bastante, teve até mais posse de bola, também finalizou mais, mas aí o placar já estava construído. O Cruzeiro ficou com a vitória e com a liderança do campeonato. E o Campeonato Brasileiro é mesmo assim, né, Júlio? Afinal de contas, falamos de um Mundial de Clubes em que o Fluminense foi semifinalista, em tese é o 4º melhor time do mundo, né? Na classificação ficou em 4º. O Real Madrid ficou na frente, né? Mas o Cruzeiro, que é uma grande equipe, tradicionalíssima, é o líder do campeonato. Eu não sei se quando o Real Madrid voltar à Espanha, ele vai perder para um time que não teve chance de ir ao Mundial. Não, né? Isso é o Campeonato Brasileiro, né? Aliás, no ciclo do Campeonato Mundial, o ciclo que classificou é a classificação do Cruzeiro. Tem um jogo a mais do que o Flamengo, né? Em pontos perdidos a coisa segue igual. Mas lembra que a gente falou ontem, né, da chance do Fluminense de repente entrar aí de peito aberto nessa briga? Já não entra e fica 10 pontos atrás, né? Ainda que tenha 2 jogos a menos, né? Sim. 2 jogos no meio de uma maratona danada, né? Que esses jogos a menos vão ser disputados em sanduichados. Tem Copa do Brasil e tem, né, uma série de coisas. Exatamente. O Fluminense dá na Sul-Americana, né? Pode ser o adversário do Bahia nas oitavas, já está nas oitavas. A grande característica do Campeonato Brasileiro em relação a todos os principais campeonatos europeus, principais e não principais, é essa, né? Tem muito time grande e é muito nivelado, é muito parelho. Eu acho que dessa classificação que está na tela, talvez, sei lá, uns 10 times desse campeonato pudessem ter feito a campanha que o Fluminense fez no Mundial. Né? Assim, com... Casualidade de cruzamento, uma atuação um acerto, bem encaixada. Exato. O Cruzeiro teria, nessa situação atual, eu ia falar que no ciclo do Mundial o Cruzeiro passou 3 anos na Série B. Né? Então, mas o Cruzeiro de hoje... Mas o Botafogo também passou. O Botafogo também, não no ciclo, né? Não, ele subiu, né? Subiu em 21, né? 21 e 22. Subiu em 22. Subiu em 22, 23 quase bateu campeão e 24 foi campeão, né? Exatamente, no ciclo o Botafogo esteve na Série B. Olha só, que coisa incrível. Só para não perder o raciocínio. Cruzeiro, Inter, São Paulo, tem um monte de time que com uma motivação extra, o ajuste, o treino, uma contratação... O Corinthians com o Memphis, com o Yuri Alberto, é um time forte no ataque. Poderia ter batido semifinal, né? Então, é um campeonato muito equilibrado. Bom, muito bem. O líder é o Cruzeiro, o artilheiro é o Caio Jorge, que disse o seguinte, abre aspas para ele: em nossa equipe é muito competitiva e, claro, o Brasileirão é muito longo, mas sabemos da nossa qualidade. Sabemos que temos chance de ser campeões, mas estamos com os pés no chão, jogo a jogo, até porque a competição é longa e ainda tem muita coisa para acontecer. Fecha as aspas. Caio Jorge, 3 gols a mais que o Arrascaeta. E o gol de hoje é um golaço. Por quê? Porque a jogada toda muito bem trabalhada e ele sai da marcação do defensor para se antecipar num toque, não foi um chute a gol aquilo ali, foi uma bola enfiada, né, para que ele arrematasse e fizesse o segundo gol do jogo. É realmente um trabalho coletivo muito forte. E é isso, porque o desafio do Cruzeiro no começo do ano era criar alguma coisa coletiva. Com o Fernando Diniz claramente não deu certo, já não vinha dando certo no ano passado, não deu certo no começo desse ano, trocou. E o Leonardo Jardim também era uma interrogação. E ele chega... E pouco depois de chegar, já deixa Gabigol no banco, já deixa... Ele tem, de fato, a carta branca do dono do clube. Foi fundamental. Para trabalhar. Que o Seabra não tinha. Né? Não, E eu acho assim, na verdade, o Pedrinho me parece ter uma característica de um dono tipo Textor, que vai terceirizar, né? Que vai delegar, não é terceirizar, vai delegar, mas... Participa. E não vai resistir em alguns momentos. Não vai resistir. Eu acho que tem uma diferença fundamental. Quando você põe o seu dinheiro em algum negócio,
evidentemente você tem que estar em cima ali para que a coisa funcione. O Textor é assim. Mas eu não conheço o Pedrinho, não sei a história dele, não quero fazer um elogio vazio e nenhuma crítica sem ter conhecimento. Mas o fato dele ser originalmente um torcedor do Cruzeiro, isso muda bastante. Muda. Ele tem o dinheiro ali, mas ele viveu coisas com o Cruzeiro de quem é da região. É o brinquedo dele. Isso, mas é o brinquedo de alguém que cresceu. Eu não sei a idade dele, mas ele viu grandes times do Cruzeiro e viu momentos ruins do Cruzeiro. Então, quando ele assume, compra o clube, é um pouco diferente do Textor nisso. Eu acho que o Textor demonstra muito interesse, mas ele tem interesse no Crystal Palace, né? Ele tem interesse no... Agora saiu do Lyon, mas... O Pedrinho é exclusivo, né? Mas o que eu quero dizer é que me parece ter esse perfil de que vai colocar gente para trabalhar ali, mas que quando precisar vai se meter. E não era o caso no começo do Leonardo Jardim, certo? No começo do Leonardo Jardim, só faltava ele fazer isso, né? Contratei, mas tem que escalar o Gabigol. Pô, aí o cara fala, desculpa, então você me chamou. Então por que você me chamou? Mas aí entra um outro elemento muito importante. O momento é muito importante. Você talvez tenha visto alguns vídeos e fotos que correram entre os dois, jantando e tal. E o Leonardo Jardim, em Portugal, um grande produtor de vinhos, né? Diz que o vinho dele, o azeite de oliva também são excelentes. Ele é um homem muito rico também. Assim, não sei se tanto quanto o Pedrinho. Né? Já construiu, porque tem uma carreira muito vitoriosa. Inclusive nas Arábias e tal. Isso, ele fez dinheiro como técnico e aparentemente soube aplicar. Estou dizendo isso porque você, poderoso, dono de um clube de futebol, de uma rede de supermercados, né, com influência política e tudo mais, sentar com o Seabra, com todo respeito, né, com um ótimo treinador que é, e impor uma coisa, tem um peso. E você impor com um homem que é tão rico quanto você, que pode falar assim, é assim, meu amigo? É isso que você acha? Então, assume aí você o time que eu vou sair. É outra. O Leonardo Jardim tem peso no comando, porque ele, eu custo X, eu sei fazer. Que revelou o Mbappé, né? Então. O treinador que revelou o Mbappé. Era técnico do Mônaco, que foi campeão francês, e já na era PSG rico, e semifinalista de Champions League, né? Foi uma temporada impressionante do Mônaco com o Leonardo Jardim, que depois também rodou. Depois não se firmou como um técnico top europeu, como parecia que ia acontecer com ele. Acabou passando em um clube grande, outro clube grande, depois já foi indo para outros mercados, depois já deu uma sumida. Mas teve gente tentando trazer o Leonardo Jardim aqui para o Brasil. Flamengo. Não conseguiu, o Flamengo, né? E o Cruzeiro trouxe. Agora, a gente sempre fala, tem time que quando o técnico tem um mês para trabalhar, piora, tem time que melhora. Tem time que você vê que o calendário é muleta para o treinador e você vê que tem treinador que você vê que o calendário é problema. O Leonardo Jardim é daqueles que melhoraram o time, né? Porque o Cruzeiro estava bem e voltou ainda melhor. Voltou goleando o Grêmio e ganhando no Maracanã. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Cruzeiro, 2-0 sobre o Fluminense, e o Cruzeiro é o líder do Brasileirão. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% informado, deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida no Maracanã, da vitória do Cruzeiro. Posse de bola, o Fluminense teve mais, até porque o primeiro tempo já estava 2-0, né? Então a tendência era o Fluminense buscar o empate. Então o Fluminense teve mais posse de bola, 69-31. Gols esperados, 1.6 do Fluminense, 0.81 do Cruzeiro. Total de chutes, 28-8 para o Fluminense. Chutes no gol, 6-5 do Fluminense. Chances perigosas criadas, 2 do Cruzeiro, nenhuma do Fluminense. Escanteios, 7-2 do Fluminense. Impedimentos, Cruzeiro teve 2, Fluminense nenhum. Passes completos, 545 do Fluminense, 217 do Cruzeiro. São as estatísticas aí da partida. Cabuloso na liderança. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.